uma vez nos reunirmos na casa do Senhor para cultuarmos e adorarmos esse Deus, né? Como diz o pastor Roberto, eu estou acompanhado da minha esposa Josiane. Sei que tem alguns novos aqui, né? Então fica de pé aí. Eu sempre digo que eu fui presenteado por Deus, né? Teve misericórdia de mim, deu uma esposa linda, filhos lindos. Felipe está ali, o Juan não está aqui nessa manhã, vai estar à noite, ficou lá na casa da tia Gabriela. Esse menino lindo ali é o Felipe, tem 4 anos, e o Juan tem 8 anos. E essa é a família que Deus tem me dado e que tem feito parte do meu ministério e tem sido abençoadora na minha vida. E eu sempre costumo dizer, e gosto de ressaltar isso, que é para mim uma alegria muito grande quando eu assumo um púlpito para falar e pregar a mensagem de Jesus Cristo, porque eu trago comigo uma mensagem única que pode mudar a história e a vida do homem. Poderia de repente vir alguém aqui falar sobre qualquer assunto, sem dúvida nenhuma não produziria nada novo no teu coração, mas a palavra do Senhor Jesus, ela nos renova todos os dias. E é essa palavra que eu estou hoje responsável para trazer ao teu coração, essa palavra que Deus certamente já falou comigo. E eu gostaria que você também pudesse pedir ao Senhor que ministrasse no teu coração e na tua vida nesta manhã. Eu quero agradecer à igreja desde já pelo carinho que tem dado a mim e a minha família. Ontem estivemos aqui com um bom grupo dos irmãos, passamos um tempo se conhecendo, trocando informações daquilo que pensamos em relação ao ministério, em relação à vida pastoral. Então eu tenho a agradecer a Deus, porque eu já tenho sido edificado por Deus nesse tempo aqui junto com os irmãos. Tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa, professor Léo, né? Muito bom, onde nós podemos entender o grande desafio de vivermos o amor de Cristo enquanto filhos, enquanto servos de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós estaremos lendo do versículo 6 ao 8, parte B. Romanos capítulo 12, versículo 6, do 8 e o 8 até o 8, parte B. Enquanto os irmãos estão orando, procurando, eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando pela minha vida, pela minha saúde. Eu estou enfrentando uma crise renal forte. Ontem eu saí daqui com muita dor, tive que ir para casa tomar um remédio, mas Deus já tem levantado pessoas nessa igreja, tem abrido as portas. Eu vou ter que ir a Vitória, quebrar essa pedra que está aqui dentro, uma pedra um pouco grande. Então, assim, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando. Hoje acordei melhor, mas ontem saí daqui com muita dor. E quem já passou por isso sabe o que é cálculo renal, né? Então, eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pela minha vida, para que o Senhor possa me dar condições de passar esse momento e essa crise que eu estou enfrentando. Vamos olhar a palavra de Deus. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. E se é de dar ânimo, que assim faça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nessa manhã possa ministrar nos nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar conosco através da Tua palavra,
que é viva e eficaz para produzir em nós algo novo, Pai. E que nós saiamos aqui diferentes, ó Deus, renovados pela porção da Tua palavra. Obrigada por tudo que até aqui o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu quero que você olhe para o irmão que está do teu lado, aí diga para ele: desperta o dom que há em ti. Você pode dizer isso para o irmão que está do teu lado? Desperta o dom que há em ti. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre um dom. Eu não quero pensar sobre os dons de uma maneira geral, mas eu quero convidar você a atentar e a perceber o dom que Paulo nos apresenta no versículo 8, parte B. O dom de animar. Por que não dizer o dom de encorajar? E eu quero nessa manhã pensar sobre esse dom com você. Este que para mim é um dom que precisa ser despertado no meio de nós, que precisa ser encorajado a vivermos em um tempo que é comum você encontrar pessoas cansadas, pessoas desanimadas, desencorajadas por tantas adversidades, por tantos problemas, seja no âmbito eclesiástico dentro da igreja, ou seja na vida profissional, na vida familiar, em qualquer área da sociedade, é comum você se deparar com pessoas cansadas e desanimadas. Nós estamos vivendo um tempo de crise em muitas áreas, principalmente na área da família. E diante disso, é comum você encontrar pessoas desanimadas. E aqui o dom que Paulo nos chama a atenção, que é o dom de encorajamento, é o dom de animar, é o dom de levantar, de colocar para cima aquele que está para baixo. E eu gostaria que, dentro da palavra de Deus, perceber com os irmãos a relevância e a importância desse dom para a vida da igreja, compartilhar o que isso representou na vida da igreja primitiva e o que isso pode representar na história e na vida da sua igreja hoje para os nossos dias. E diante disso, há um irmão, um grande homem, um grande líder da igreja primitiva, que carregava com ele a marca deste dom. E eu quero chamar a sua atenção para olhar o quanto ele se tornou relevante na história da igreja e o quanto ele exerceu esse dom na vida da igreja. E eu quero convidar você a olhar para o livro de Atos, capítulo 4, versículo 35 e 36. Nós não vamos ler todo o texto, mas você pode conferir aí na sua Bíblia. Esse texto diz que havia um homem chamado José, que era natural da cidade de Chipre, que havia vendido um terreno, havia vendido vamos usar aqui um lote ou uma fazenda, e havia distribuído entre os apóstolos, havia ofertado para os apóstolos. E o nome desse homem era José, porém os apóstolos o chamavam de Barnabé, que significa aquele que encoraja. Ele era mais conhecido entre a igreja como Barnabé, aquele que carregava. Eles o chamavam de Barnabé porque ele tinha a característica de um homem encorajador, aquele que traz ânimo. E Barnabé foi alguém tremendamente
abençoador na vida da igreja e na vida de irmãos. Quando você olha para o texto de Atos 4, se você voltar um pouco antes, você vai ver que aqui o texto mostra que Barnabé anima, encoraja a igreja, encoraja os apóstolos no propósito a qual eles haviam já iniciado a obra. Quando nós olhamos para o contexto ali, o início do cristianismo, nós vamos perceber que se havia muita necessidade no meio da igreja que estava em Jerusalém, porque o cristianismo começou a crescer, as pessoas deixavam suas terras, deixavam os seus lugares e vinham buscar estar junto dos crentes em Jerusalém. E por isso já havia muita necessidade. Tinha gente que chegava ali sem dinheiro, sem recurso, e a igreja precisava responder a isso, precisava dar sustento, dar condição para que aquelas pessoas estivessem bem no meio deles. E para isso a igreja precisava de quê? De recurso. E a Bíblia diz que eles viviam em unidade e ninguém era dono daquilo que tinha, mas eles participavam junto. E José encoraja a igreja aqui, trazendo uma grande oferta, vendendo algo que era dele e ofertando. E certamente a igreja foi encorajada recebendo desse homem essa grande oferta, encorajada a continuar e a perseverar naquilo que eles tinham proposto. É interessante continuar olhando para a história de Barnabé, e nós vamos perceber que Barnabé não apenas trabalhou no contexto geral da igreja, mas ele animou pessoas de maneira específica, ele encorajou pessoas de maneira específica. Quando você olha para o texto de Atos, capítulo 13, versículo 13, você vai descobrir que Barnabé encorajou a um jovem chamado Marcos. Quando você olha para o texto de Atos, voltando um pouquinho antes, 9, versículo 26, você vai descobrir que Barnabé foi um homem que atuou diretamente encorajando Paulo na sua caminhada cristã. Vamos pegar o texto de Atos 9, 30, 26, e o contexto vai mostrar que Paulo havia se convertido, havia entregado a sua vida a Jesus, havia tomado aquela decisão de ser agora um servo de Jesus Cristo. Passado um tempo de sua conversão, Paulo retorna para Jerusalém, porque ele desejava encontrar com os crentes que estavam em Jerusalém. Porém, quando Paulo chega a Jerusalém, a Bíblia diz que caiu o povo não recebeu ele da maneira que deveria receber. Os crentes olharam e disseram: esse Paulo aí era o que estava matando o crente, é o que estava perseguindo a igreja, é o que estava massacrando o povo. E a Bíblia diz que Paulo não foi bem recebido no meio dos cristãos, nem no meio dos apóstolos. Certamente isso trouxe um desânimo, porque Paulo havia chegado em Jerusalém entusiasmado com aquilo que Deus tinha feito na vida dele e na história dele. Mas surge na vida de Paulo, veja no capítulo 9, verso 26, esse homem chamado Barnabé. Vai dizer assim: acontecera que no mesmo lugar em que se declararam vocês, perdão irmãos, eu estou lendo, é Atos 9, alguém lê para mim Atos 9, 26. Leia o próximo versículo, Rodrigo.
Agora Barnabé pega Paulo e diz: olha, vem comigo que eu vou testemunhar sobre a tua vida. Eu vou dizer aquilo que aconteceu com você e eu vou apresentar você aos apóstolos. E a Bíblia diz que ele pega aquele homem e fala daquilo que Deus havia feito na sua história, e agora Paulo é recebido e prossegue na sua caminhada e na sua vida cristã, porque ele havia sido encorajado por Barnabé. Se você olhar a história do capítulo 13, verso 13, você vai descobrir que Paulo encorajou o jovem Marcos. Em Atos 13, 13, ele vai contar que Marcos havia ido para uma viagem missionária, junto com Paulo, e Barnabé, para auxiliá-los naquela jornada. O capítulo 13, versículo 13 vai dizer que no meio da viagem, Marcos simplesmente foi embora, desistiu de prosseguir na viagem, abandonou Paulo e Barnabé no campo, falou: olha, esse negócio não dá para mim, esse negócio de evangelismo, esse negócio de prosseguir, não dá para mim. E ele simplesmente retornou da viagem, abandonando a obra que ele havia iniciado junto daqueles dois irmãos. E prosseguindo um pouco à frente, você vai perceber que no capítulo 15, 36, Paulo e Barnabé decidem fazer uma segunda viagem missionária para cuidar daqueles a qual eles haviam evangelizado. E Barnabé decide levar com ele quem? Marcos. Paulo fica bravo, fala: como? Esse cara aí começa as coisas, não termina, começa o ministério, não vai à frente, ele abandonou a gente lá. Que história é essa? Para que nós vamos levar Marcos com a gente? E a Bíblia diz que ali Barnabé tem uma discussão, né? Os ânimos se aquecem, e eles decidem então, Paulo vai para um outro lado, junto de Silas, e Barnabé então viaja com Marcos, e ali ele traz ânimo, encorajamento. É como se Barnabé olhasse para Marcos e diz: Marcos, vamos, você é importante na obra, eu preciso de você, você tem um valor especial, você é alguém que pode se tornar, você é relevante para o meu ministério, sem olhar aquilo que havia acontecido na história dele e na vida dele. Agora Barnabé encoraja esse jovem chamado Marcos. E eu disse para os irmãos que eu gostaria que os irmãos percebessem a importância e a significância desse dom na vida da igreja e para as nossas vidas hoje. Quando você continua lendo a história desses dois homens, encorajado por Barnabé, encorajado por esse homem que carregava em si o dom do encorajamento, você vai perceber a grandeza que há nisso. Porque foi Marcos que depois escreveu o primeiro evangelho. E quando nós estudamos a história dos evangelhos, você vai descobrir que foi Marcos que encorajou Mateus e Lucas, porque foi este Marcos aqui, que Paulo havia desistido dele, que Barnabé encorajou, que foi fonte para que Lucas e Mateus pudessem escrever os seus livros. Esse Paulo que agora a igreja não queria receber, achava que esse crente novo aí querendo pregar, querendo se juntar a gente, encorajado por Barnabé, foi simplesmente o homem que escreveu 13 livros dos 27 que nós temos no Novo Testamento. Foi esse homem encorajado por Barnabé que escreveu depois os 13 livros dos 27 que nós temos no Novo Testamento. Veja a significância e a importância do exercício desse dom no meio da igreja.
Eu quero chegar com vocês, amados irmãos, e dizer que muitas vezes existem pessoas cansadas e desanimadas ao seu lado, mas que Deus tem grande propósito e grande projeto através da vida delas. Nós vamos perceber que esse mesmo Paulo foi o homem que muitas vezes encorajou os cristãos a perseverar na fé, a perseverar na sua caminhada e na sua jornada. O que isso tem para a minha vida e para a sua vida? Certamente você já se deparou com alguém cansado. Certamente você conhece alguém que outrora havia iniciado a sua vida cristã com ânimo, estava trabalhando na igreja, estava entusiasmado com a obra, e veio uma luta, veio um problema, veio uma rejeição, e essa pessoa se esfriou, e hoje está sentado, não tem exercitado o seu dom, não tem trabalhado, está cansada, está desanimada. E eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor Deus deseja que você prossiga. O Senhor Deus deseja que você seja o próximo encorajador, que você encoraje alguém que está do seu lado. O Senhor Deus deseja cumprir na vida daqueles que separou o propósito a qual Ele havia determinado. Outrora essa pessoa está desanimada por causa das lutas, por causa da adversidade, mas hoje é tempo de retomar aquilo que Deus começou na tua vida. Hoje é tempo, amados irmãos, de falar: Senhor, desperta esse dom em mim, para que eu, ao encontrar aqueles que está desanimado, eu possa encorajá-lo. Às vezes nós nos transformamos produto do meio, e aí nós encontramos uma pessoa e ela chega para nós e diz: eu estou desanimado com a minha família, o meu filho está dando trabalho, e eu não sei o que fazer mais. E aí aquela pessoa está esperançosa que você vai dar uma palavra de esperança a ela, e aí você olha e diz: a coisa está feia mesmo. Eu também estou cansado. Eu também estou desanimado. Também estou quase desistindo. Se você parar, eu paro também. Às vezes você chega na igreja, o irmão diz: pastor, eu estou, sabe, eu comecei a classe e eu ensinava, eu me preparava, eu fazia de tudo para trazer o melhor. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: eu não estou entendendo nada que você está falando. E aí eu parei. Aí a pessoa que ele está dizendo diz assim: aquela pessoa é assim mesmo, eu parei por causa dela. Amados, encorajem aquele que está cansado, aquele que está desanimado. Desperta esse dom que há em ti. Certamente, quando eu e você começarmos a cumprir esse dom, começarmos a exercitar esse dom, certamente algo novo vai acontecer em torno de nós. A Bíblia diz que Paulo, apesar de ter discutido a respeito de João Marcos com Barnabé, depois ele reconhece o valor que Marcos tinha para a sua vida, para o seu ministério, valoriza aquele irmão. Querido, cada irmão tem um valor importante na obra de Jesus Cristo. Ontem nós conversávamos aqui e nós dizia que nós precisamos andar enquanto igreja, olhando para o que Paulo nos ensina a respeito de sermos membros de um só corpo, e entendendo que nesse corpo, cada parte, cada órgão tem a sua função, mas cada um tem o valor necessário para que este corpo caminhe de uma maneira saudável. Não importa o ministério, faça com coragem, com ânimo, faça como entendendo que quem chamou você não foi homem, mas foi Deus que te escolheu.
Em João 15 ele vai dizer: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, e que esses frutos não se percam. Eu quero mostrar um vídeo para os irmãos. Talvez você conheça, mas eu quero que você atente para a força que existe no encorajamento, a força que existe em você liberar esse dom de ânimo na vida do teu irmão. Vai lá, preparar, vai! Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo, mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, consegue. Vai. Isso aí, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Isso, Brock. Vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock. Não pare. Eu não parei. Só estou descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue. Isso aí. Você consegue. Vai, Brock. Vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força. Muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí. Dê o máximo de si. Vai, não pare. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue. Não pare. Não desista. Você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí. Continue. Dê o melhor de si. Vai. Continue, Brock. Vai. Continua. Está doendo. Não reclame. Dê tudo de si. Continue. É isso aí. Está doendo. Eu sei que está doendo. Eu estou sem força. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock. Você consegue. Você está indo bem. Continue, cara. Continue. Vamos lá, garoto. Você consegue. Dê o melhor de si. Está doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração. Não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá. Continue. Está doendo. Eu sei que está. Meus braços Mas estão não queimando. desista, Brock. Continue. Você consegue, garoto. Vamos lá. Vai. Isso. doendo. Dá o melhor de si, cara. Não para. Continue. Vai. Está doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Continue. Você consegue, Brock. Consegue sim. Vai, Brock. Você consegue. Anda, Brock. Só mais um pouco. Vamos, Brock. Anda, Brock. Mais um passo após passo. Vamos, Brock. Continue. Não desista. Você está chegando. Vamos, Brock. Não desista. Continue. Vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Eu cheguei no 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Encorajar é desafiar a seguir em frente, a não se prostrar,
a não parar, a vencer as barreiras. Encorajar é desafiar a suportar as dores, porque às vezes seguir em frente dói, precisa superar algumas coisas, mas é preciso seguir em frente. Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz: mas uma coisa faço, me esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que estão diante, prosseguindo para o alvo e pelo prêmio da vocação celestial de que Deus nos chama a receber. Tiago vai dizer que nós devemos ter alegria ao passarmos por lutas, por provações, sabendo que as nossas lutas produzirão em nós perseverança, e aqueles que vencer herdará a coroa que Deus tem prometido. Amados irmãos, a igreja precisa seguir em frente. Enquanto servos de Jesus Cristo, nós precisamos marchar. Nós precisamos marchar, porque Deus tem algo prometido para nós. E nós somos a esperança para esse mundo que está cansado e desanimado. A esperança verdadeira está em nós, porque em Cristo Jesus nós temos vida, e vida com abundância. Eu quero que nessa manhã você saia daqui disposto a retomar aquilo que você parou. Talvez seja na sua empresa, você tinha um projeto, um sonho, mas veio uma luta e você desistiu daquele sonho. Talvez na sua vida acadêmica, você tinha um projeto, um sonho de fazer, de se formar, de ser doutor, e de repente tudo parou na sua vida. De repente você veio para essa igreja sonhando coisas grandes, enquanto ministério, projetos de fazer a obra, de pregar a mensagem, de evangelizar, mas de repente essa chama apagou no seu coração. Eu quero desafiar você hoje a reacender essa chama e dizer que Deus pode te levar além das suas forças. Eu quero que você abaixe sua cabeça e fale com Deus nesse momento. Quero que você pergunte para Deus qual é a posição que você se encontra. É a posição de alguém que precisa retomar, precisa seguir em frente porque parou por algum motivo, ou você é alguém que Deus quer levantar para encorajar alguém que você sabe que está desanimado, você sabe que está cansado, que está prostrado, que acha que não tem mais condições de seguir à frente, e Deus quer levantar, despertar esse dom na sua vida hoje, e eu quero desafiar você a fazer isso, enquanto é tempo, enquanto pode. Saia da posição que você está, dê uma palavra de ânimo para o seu irmão, lembra ele o quanto ele foi importante na vida dessa igreja, o quanto ele significou na história, e o quanto ele ainda pode fazer para o crescimento do reino de Deus, e certamente Deus vai mover algo diferente na vida dessa igreja. Eterno Deus, nós queremos, ó Pai, nessa manhã, clamar ao Senhor que encoraja-nos, ó Pai, a vivermos de maneira, ó Deus, que engrandeça o Teu santo nome, Pai. Deus, que nós não venhamos recuar na nossa fé, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, ó Deus. Que o inimigo, ó Deus, não venha roubar, que ele não venha dilacerar, ó Pai, os projetos que outrora nasceram no coração dos irmãos, das pessoas aqui presentes. Mas eu quero pedir, ó Deus, que nós possamos prosseguir, entendendo que o Senhor tem um propósito a cumprir sobre as nossas vidas. Levante, desperte aqui nessa igreja, ó Deus, pessoas que outrora estão com seus dons parados, sem exercitá-los, ó Deus. E ó Deus, levante, ó Deus, desperta para que a igreja seja edificada, ó Pai,
para que a igreja seja renovada, seja encorajada e entusiasmada com a ação do Senhor no meio dela. Cuida de cada família aqui representada, Deus. O Senhor conhece os corações, conhece a vida, ó Pai. Por isso, qualquer que seja a necessidade, que o Senhor possa ir ao encontro nessa manhã e despertando, ó Deus, para que através dessas vidas o Teu nome seja glorificado. Cuida da liderança dessa igreja de maneira especial, Pai. Cuida, ó Deus, daqueles que o Senhor tem colocado aqui para servir de edificação no corpo desta igreja. Cuida do pastor Chuína pela disposição dele, Pai, de caminhar junto dos Teus filhos, essa igreja, para abençoá-los, ó Deus. Cuida da sua casa, da sua família, da sua igreja, e que a cada dia nós possamos receber a porção do Teu Espírito em nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.